Namastê, meu nome é Marta e eu tenho uma experiência de muitos anos com Swami. E uma caminhada assim de coração, porque em 92 eu tive a oportunidade de conhecer Swami. Eu participava das aulas de yoga e eu olhava aquela cinza e pensava, que é isso? Nossa, eu quero saber o que é isso. Era uma coisa assim que me tocava profundamente. Então eu lembro que eu perguntei para ele, o que é isso, professor, essa cinza? Ele falou, não, é porque a gente sai do encontro ali de estudos do grupo do Sai Baba, e aquilo foi um chamado para mim. Eu fiquei totalmente tocada e comecei a ir participar daqueles encontros. E, e me lembro que eles passaram um filme de Swami, e aquilo para mim era de coração para coração. Não era uma coisa que eu olhava e duvidava, que eu pensava, isso não é verdade. Então ele materializava aquilo, e eu via aquilo e falava, nossa, não tinha pensamento, não tinha assim, questionamento. Né? Era uma coisa de, enfim, sabe, coração para coração, não é uma coisa de mente, né, o toque de Swami para mim. E ali eu fiquei muito tocada. E a partir desse momento, eu sempre participava dos estudos, lembro que naquela época o grupo era pequeno, mas era muito gostoso. E em 97, eu falei para meu marido, eu vou para a Índia. Tá louca? Você vai para a Índia como? Você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou para a Índia. E eu fiquei um ano falando para ele que eu ia para a Índia, mas eu vou para a Índia. Aí ele viu que era sério. Ele resolveu aí. E nós fomos e foi uma experiência assim de chegar dentro do ashram e chegar em casa mesmo. Era tão gostoso estar ali, gente, era um preenchimento tão profundo que não tinha mente, não. E era estar ali. Então, eu tive a oportunidade de estar na Índia 9 vezes, né, com a Suane. Eu tive a oportunidade de estar muito próximo dele, assim, né? Tanto que da segunda vez, quando eu cheguei lá na Índia, que eu peguei a segunda fila, aquela época a gente pegava, né, muito pertinho dele. Ele veio de lá, a cadeirinha dele, foi até, né, onde eu estava e pegou minhas cartas. No primeiro dia que eu cheguei, eu estava com um monte de cartas, né? Naquela época a gente levava. Foi lá e pegou minhas cartas e voltou. Tivemos, assim, quando lembro de todas essas os passados na organização, nós tivemos muito merecimento, muito presente com a presença dele tão próxima ali. Sai é um grande instrumento, uma escola mesmo de transformação. Caminhada de troca, né, do grupo, do dia a dia, dos cânticos, parece tão simples, né, mas é tão transformador. Eu vejo o meu processo mesmo de crescimento, quantas coisas, nossa, posso agradecer pela oportunidade de estar na organização e estar num grupo que é um processo constante de transformação, de lidar com as dificuldades, com os limites, com o espelho que o outro traz, né, para mim. Hoje eu vejo tudo isso e agradeço o tempo todo as dificuldades, dá para estar mais esperta, né, e perceber o que eu ainda preciso estar olhando para mim. Então é maravilhoso, é um presente, sabe, a presença dele na minha vida. Quando você resolveu trabalhar na escola, o que você faz? A escola, bom, Goiânia, então, nós tivemos esse sonho de abrir a escola em 2000, ela foi aberta, a escola Sai de Goiás, e a partir de 2000, esse sonho foi realizado. E a escola, mais do que o centro, eu vejo que é desafiador, vou dizer assim, porque o processo ali é intenso. O trabalho é muito, exige bastante esse contato, né, de olhar para si e colocar esses valores em prática.
E a escola e, deveria ter crescido, né? A escola de Goiânia poderia já ter crescido e não conseguimos ainda. Então, estamos passando por esse processo agora de refazer, de reorganizar, de reestruturar a escola e recomeçar, porque quase fechou ano passado. Mas só me deu mais uma oportunidade. Começamos com 40 crianças, com 2 turminhas, né, de 20 alunos, de 4 anos e meio a 5 anos e meio. E foi muito bem, assim, a escola está linda, muito bem cuidada, e muita dedicação das pessoas de Goiânia. Nós temos lá Espírito Santo, a Marlise, o Milton, a Solange, o professor Nestor, né? Se dedicam. O meu marido, né, o Euler, que é assim, o professor de música da escola, que nunca deixou de ir de 2000 para cá, né, nesses anos todos, 17 anos, sempre ele está lá firme com o trabalho de dar aula de música para as crianças. Então, é maravilhoso, é maravilhoso. É desafiador, mas é transformador demais. É, sabe, uma dedicação constante. É acreditar. Eu fiquei 3 anos na Amiceva. A Amiceva é a mantenedora da escola. E todo final de mês a gente não tinha o dinheiro para pagar as despesas. Então, assim, ou você acredita que a obra é dele, ou você desiste. Então, é o tempo todo a fé, a garra assim, que a gente tem que ter para acreditar que ele vem cuidar, que ele vai dar o que precisa na hora certa. Nós tínhamos que pagar 4.000, uma professora, uma funcionária que mandamos embora, e a gente não tinha dinheiro. No dia que a gente tinha que pagar ela, que era o último dia, nós recebemos uma doação de uma devota que mais ou menos mandou para Goiânia esse dinheiro. Então, as pessoas não têm ideia do que é esse, sabe, essa união do Brasil todo com as escolas, essa doação que vem e chega na hora exata, assim, falar, nossa, ele está cuidando. Sabe, é muito gostoso. Porque essa presença dele a gente sente o tempo todo, em todos os momentos, né? Então, na coordenação de devoção, que eu tive 4 anos, quando era o mandato da Ada, da Adinha, estive na devoção. E o mais precioso de estar nesses cargos, eu acho que é a proximidade que a gente sente dele. Porque quando eu penso o que eu fiz, eu não teria capacidade para fazer o que eu fiz. Então a gente vê que não é a gente que faz, é que ele está fazendo através da gente. E o grande passo é esse, é se entregar mesmo, sabe? É ter confiança que ele faz, que a gente consegue. A gente consegue, na verdade, isso. Cada dia está mais desarmadas, né? De soltar as limitações, de soltar tudo que a gente tem de crenças, de dificuldades, né? Ainda com a personalidade. Some tem me transformado demais. Tem muitas experiências com Swami, muito curativas, né, para o meu processo, que eu peço muito a ele que me ajude nessa cura de tantos medos, de tantas dificuldades. Na penúltima vez que eu fui, sempre eu fui com o marido, sempre ele me acompanhou. 7 vezes ele conseguiu ir comigo, né, porque ele disse que ele não era por Swami, era por minha muito amor. E aí, ele, na 8ª vez que eu fui, ele já não foi mais. Então, eu fiquei no quarto com uma senhora tal. E com 3 dias que eu estava lá, começou a vir um barulho interno, assim, uma loucura. Eu falava, gente, eu vou ficar um mês aqui sem o marido, eu não vou dar conta. Sabe quando vai crescendo aquela coisa dentro de você e eu falava, gente, é muito tempo, eu não vou dar conta de ficar aqui um mês sem ele, né? E aquilo é um grande barulho interno mesmo, sabe? É você dar volume naquelas emoções que vão surgindo e aquilo vai te pegando e foi me envolvendo. E eu fui até a livraria, comprei um livro em espanhol que chama Magia do Silêncio. Quando eu cheguei no quarto, que eu abri o livro, tinha um texto falando justamente daquilo que a gente alimenta, desse barulho interno, das emoções que vêm.
E como se você não tivesse feliz, né, com as coisas e começasse a alimentar emoções que são o mesmo ruído interno. Se você não está em paz, né, por que que você tem que criar essa, sabe, essa onda, né, interna de alimentar emoções que te deixam totalmente em desequilíbrio. Então, o texto foi fantástico. Foi assim como se o homem pegasse e colocasse o texto na minha frente e falava assim: desperta, aproveita, você está aqui. Não é o que mais você queria? O que eu mais queria era estar lá. Quando eu cheguei lá, eu comecei a criar dentro de mim essa ansiedade, essa tensão, esse medo de não conseguir ficar lá tanto tempo sozinho. Então, é, assim, é maravilhoso ver os cuidados dele, os pequenos cuidados. E a partir daquele momento eu despertei. Sabe, eu parei de alimentar aquela insegurança dentro de mim. Eu pude desfrutar de estar ali dentro do ashram, né? De poder ficar feliz, de ficar em paz e desapegar. Porque acredito que o processo maior nosso, tudo, né, da caminhada inteira, é o desapego, é a confiança, é soltar, é deixar que ele faça, é confiar, né, em tudo isso. E aí, o tempo todo, em todas as viagens, para mim elas são muito curativas. Todas elas me trouxeram experiências de muita conexão comigo mesmo, de muito olhar para mim, sabe, de muita clareza. Cada vez que eu ia, eu falava: nossa, era isso que eu precisava trabalhar. Então, muitas experiências muito boas com ele. De estar lá, né? De estar lá na Índia, lá no Arte. Voy a contar ahora por ahí, no tanto una experiencia interna, algo lindo, unas anécdotas divertidas con Suami. En el año 89, 1988, perdón, hice mi primer viaje en avión con Suami, hice unos cuantos. No es que Suami nos elegía para viajar en el avión directamente, decía vos viajás, no eran aviones privados, él volaba en vuelos de línea. Pero si era su voluntad que uno se entere, se enteraba que iba a viajar, y se enteraba el día y lo sacaba su ticket. Entonces en el primer viaje nos fuimos a Bombay. Y estaba Suami sentado en el asiento 1 con el doctor Goldstein y otro muchacho más cuyo nombre no recuerdo. Había otra fila de 3, y yo estaba en la fila de 3 del medio, en la segunda. Y en la fila 1 de 3, o sea, pegado a la fila donde estaba Suami, el señor leía esos diarios de la India que son como con la folla de un San Pablo, así grandes, y me tapaba y no nos dejaba ver a Suami. Cuando el señor dejó de leer su diario, Suami se da vuelta y hace un gesto con la cabeza, entonces casi todo el avión se paró, hizo una fila delante del sitio de Suami y él iba bendiciendo uno por uno. Cuando me tocó mi turno, yo tenía una foto para que me firmen, me arrodillé, firmó la foto, devolvió la foto, pero yo seguía arrodillado y él tomó mi mano y siguió hablando y recibiendo a la gente y yo seguía ahí arrodillado con su mano agarrada a la de él. Entonces volví y cuando me tocó volver a mi asiento, yo a veces, mi relación de amor y de respeto con Suami pasa mucho por el humor. Yo soy una persona que vive haciendo bromas, y para mí el humor es una forma del amor. Entonces le digo en broma a Carlos Rivas, que estaba sentado a mi lado, digo: mira, Suami será Dios, pero se quedó con mi bolígrafo, me robó mi bolígrafo. Y Suami en ese momento se da vuelta y dice: ¿de quién es esto? Yo digo: Suami, tira así y cae justo en mi mano. Volvimos al año siguiente. Pasó algo muy lindo que no me pasó a mí, pero pasó. Estábamos con Carlos Rivas en Bombay, en el Dharma Kshetra, y Suami estaba ahí, no sabíamos cuándo se volvía y nadie sabía. Le preguntamos al doctor Goldstein: Michael, ¿cuándo vuelve Suami? Compramos pasaje, ni nosotros sabemos. Y teníamos que reconfirmar nuestros tickets de regreso a Buenos Aires. Entonces, ya que estábamos en Bombay,
Y teníamos mucho tiempo libre porque la actividad era Indarjan a la mañana, Indarjan a la tarde y no había ashram ahí. Durante el día no había nada que hacer. Nos fuimos al aeropuerto de Bombay, que en ese entonces era muy antiguo y había dos, uno internacional y uno para vuelos domésticos. Entonces le pedimos al rickshaw que nos lleve hasta el aeropuerto internacional. Y nos dice, es acá. Y miramos y nos dejó en el doméstico, en el aeropuerto doméstico. Entonces vamos a una oficina a preguntar cómo llegar hasta el otro aeropuerto. Y Carlos, que no ve bien y no tenía sus anteojos, ve en una pantalla de computadora con una letra así chiquita a la distancia que decía día tal, asiento número 1, Bhagavan Sri Satya Sai Bhagavan. Y dice, ¿vos ves? No, yo no veo, ¿qué? ¿Sabes lo que dice la computadora? Vos no ves. Vos tenés problema de vista y no tenés tus anteojos. Preguntamos al señor de la oficinita. Realmente en ese momento Swami estaba haciendo su reserva, así que ahí compramos nuestro ticket para volver con Swami en el avión. Al año siguiente llegamos a Whitefield y Swami ese día se había ido para Madras. Entonces así, después de tantas horas de vuelo, así como estábamos, nos fuimos a un taxi y hicimos otras 9 horas hasta Madras. Al llegar a Madras, fueron 2 días magníficos y Swami se volvía para Bangalore, también en avión, pero previamente pasaba por Hyderabad a dar un discurso. Entonces, al llegar a Hyderabad, por supuesto, nos enteramos la fecha en que viajaba, volvimos a viajar en avión con él. Al llegar a Hyderabad, cuando el avión aterriza, dice por los parlantes, bienvenido a Hyderabad, la temperatura exterior es de 52 grados. 52 grados. Y todos nos quedamos muy asustados, porque era mucho calor. Pero al bajar del avión y al entrar al aeropuerto se pone nublado y fresco. Nos vamos con Swami hasta Hyderabad, da su discurso, nos volvemos detrás de él. Y el avión, ese era un Boeing, siempre nos tocaban los Airbus que son de 3 asientos. Pero ese era un Boeing, los chiquititos, de doble fila, entonces en los otros Swami entraba último. Acá entró primero y él te recibía en la fila 1. Vos subías al avión y estabas Swami. Entonces nos tocó segunda fila. El Swami estaba en la primera, nosotros en la segunda. Swami estaba acá de la mano izquierda en la primera y nosotros en la segunda de la mano derecha con la vista a Swami. Y cuando volvimos al avión, otra vez sale el sol y el calor. Swami se da vuelta y dice, ¿les gustó el aire acondicionado que les puse? Así es, enseña, pule, porque cuando pule en serio. No hay media, no hay grises cuando te pule, cuando tienes que crecer a través del dolor, duele mucho. La recompensa es tan grande que más que un dolor es un momento para agradecer, porque gracias a todo lo que nos hemos pulido anteriormente es como brillamos hoy. Y gracias a todo lo que nos estamos puliendo hoy es como brillaremos mañana. Así que mi consejo, nunca más se aparten de Swami. Y si están con Swami, ni piensen en apartarse de la organización. Si lo piensan, hagan con este pensamiento lo siguiente: lo ponen en esta oreja, hacen así, y que salga por acá y se vaya. No corramos el riesgo de perder nuestra conexión. No porque afuera no nos podamos conectar, sino porque hay personas débiles como yo que aún necesitamos de este espacio, con estas herramientas, con estos hermanos, para poder realizar lo que vinimos a realizar. Así que seamos felices. Muito obrigada. Meu nome é Marli, eu conheci Sai Baba em 1990, mais ou menos nessa época, e frequentei o centro na Maxwell, depois viemos aqui para Pereiranu. E eu recebi uma graça muito grande de Sai Baba. Eu tinha um processo na vista que eu nem sabia. Quando eu fui ao médico, ele disse que eu tinha ceratocone. É uma doença grave, que não tem cura, não tem tratamento, só com transplante de córnea. O que aconteceu?
foi que eu saí desesperada da clínica e perguntei ao médico, mas em qual das vistas? E ele disse, nas duas. Eu vim para casa, falei com uma serva de Baba, que se chamava Diva, e ela me ajudou muito. Havia um processo em que uma serva também foi à Índia e lá conheceu Baba. Ela também teve um problema muito sério na vista, ela queimou a vista com amônia. E ela foi lá para assim, para conhecer, mas não acreditava. Chegou lá, ela teve uma entrevista com Baba, e Baba entregou a ela um lingam, que é uma pedra que ele produzia. E essa pedra era colocada na água, e esta água era para ser distribuída para as pessoas que tivessem problemas graves na vida. Eu recebia essa água num vidrinho pequenininho, e tinha que pingar 3 vezes ao dia essa gotinha. Mas eu comecei esse processo, e às 3 horas da manhã, todo dia, eu fazia meditação. Chegou um dia em que Baba se apresentou para mim. Ele, numa frase, ele botou assim, em letras douradas, garrafais, aguardar. E eu fazia o processo, e pingava a água, e fazia o processo, comparecia sempre aqui ao grupo, e fazendo o trabalho de seva. Seva quer dizer trabalho humilde para casa, como limpar banheiros, varrer o chão, trabalho assim, desse gênero. Aconteceu que o processo foi indo. Um dia eu vi o rosto de Jesus, onde seus olhos eram 2 buracos e dali saíam 2 focos de luz. Nesse dia eu não tive condição nem de trabalhar. Passado um tempo, já o processo já avançado, no meio do ano, mais ou menos em outubro, a minha irmã disse assim, Marli, vamos ao médico, você não está indo nem olhar. Eu falei, não. Aí eu entrei em comunicação com o Baba, ele mandou frases douradas assim, a resposta já foi dada. Eu continuei fazendo o processo e não fui ao médico. Quando chegou no final do ano, eu falei com o Baba, Baba precisa ir ao médico. Aí eu conversei com o Baba, Baba precisa ir ao médico. Ele não me deu resposta, eu falei, está na hora. Aí fomos. Chegou lá, o médico examinou, aí falou assim, mas o que é isso? Quem lhe fornece esse colírio? Aí eu disse, não, mas que é Baba. Aí eu expliquei para ele, tinha uma revista publicada no tempo da Giza, dessa serva, e eu mostrei para ele. Ele falou assim, bobagem. Aí queria levar para o laboratório. Lógico que eu não deixei, porque no laboratório o que ia dar? Água. Mas aquilo para mim era um grande remédio. Passado os tempos, voltei ao médico. O que ele me diz agora? Que realmente é subclínico. Conclusão, Baba me curou. Estou feliz da vida. Amado Baba, obrigada. Felizardos desta viagem, receberam de Baba um filho de presente, que em breve estará nos braços dele. Nós estamos muito satisfeitos por termos no nosso grupo esta imensa felicidade. Tivemos também uma materialização feita de um anel nas mãos de Narciso e nos tornou o grupo todo feliz. De março de fevereiro de 89, na entrevista com Satya Sai Baba, com o grupo brasileiro, ele distinguiu o nosso irmão Narciso, materializando à nossa frente este belíssimo anel com sua efígie, correspondendo ao que ele merece. Obrigado. Aí complica. Nós estamos aqui com o senhor embaixador da Somália. Outra coincidência extraordinária que só o senhor me faz, né?
Em 86 estivemos nós juntos, era ele e um outro companheiro, e Sai Baba materializou um anel para ele. Eu nunca mais esqueci. Ontem nós estivemos na mesma ocasião juntos, na entrevista, quando Sai Baba materializou um anel para nosso amigo Lino. Very happy. É very happy. Very happy. Continuando com a nossa ideia de compreendermos o papel dos mestres, nós escolhemos um que está aqui conosco no planeta Terra, querendo fazer muito pela humanidade, Sat Sai Baba, que está vivo. É muito importante nós percebermos um depoimento, e nós vamos conversar com o professor Hermógenes, que em 1975, indo pela primeira vez à Índia, teve uma série de experiências e que em 1979 teve o seu primeiro contato com Sai Baba. Queríamos que o senhor falasse um pouquinho disso, professor Hermógenes. Então, em 75, eu não tive realmente um contato com ele. Mas me impressionou que nos estabelecimentos comerciais da Índia, em várias cidades, eu vi o retrato daquele homem de cabelo grande e sempre as pessoas se referiam com muita devoção. Me impressionou e deixei para lá, né? Mas ficou a ideia de que ia ser uma pessoa extraordinária. E passou a ideia de um fanatismo. Sim, claro. Eu sou observador muito frio, né? Eu não impressiono rapidamente. Deve ser algum fanatismo e deixei de molho a ideia. E o que lhe levou realmente contato mais íntimo com Sai Baba? Em outras viagens posteriores, nós fizemos questão de verificar. E a primeira vez, de fato, que nós chegamos até ele, foi uma visita ao seu ashram na cidade de Bangalore. Me impressionou o semblante dele, a maneira dele andar, mas ainda assim sai de lá com a ideia de que milagreiros o Brasil tem para exportar. Então não me impressionaram as histórias contadas sobre ele. E no ônibus mesmo eu perguntei às pessoas o que vocês acharam. E a minha opinião foi essa. Milagre por milagre, no Brasil nós temos muito. Nesta viagem eu não vi simplesmente quando ele materializou Vibhuti, a cinza. Assim é meio neto. Aí deu para dois ocidentais, dois europeus. E eu pedi licença, mas antes de ter licença eu botei os dedos na mão dele e provei. Era gostoso, era uma cinza cheirosa. Foi a primeira vez que eu tive contato mais direto. Mas depois disso é que eu li o livro O Homem dos Milagres. E aí eu vi que a minha impressão inicial estava errônea. Que eu estava diante de um ser transcendente. Não é um mestre qualquer, entre outros. É alguma coisa que transcende. Principalmente me impressiona muito quando ele fala na primeira pessoa do singular, quando diz quem ele é. Agora, os milagres são os mais fantásticos. E que impressionam porque ele apresenta, sem dúvida, onipotência, porque faz tudo, tudo pode. Onisciência, porque as mensagens dele mostram que ele realmente é o sábio, transcende tudo. E a onipresença. Aí é que a gente tem as maiores evidências. Agora mesmo na Índia, eu estive com uma figura muito interessante, o Dr. Jagadish, que é um cientista, né? Um cientista e um homem muito importante na sua terra. Ele também passou pelas fases que eu tive com Sai Baba. O espírito crítico entrou antes. Isso não cabe dentro da minha formação científica. É isso que eu queria perguntar, professor. Eu estou me deixando claro porque eu vejo com que reverência e com que calor o senhor fala. Mas eu queria que o senhor me falasse ainda um pouquinho mais do Vibhuti, desta cinza. A cinza? De onde vinha essa cinza? Bom, a cinza vem de um depósito indefinido. É um depósito cósmico. Ele produz tantas quantas queira. É um voo da mão e a mão está cheia de cinza para dar aos seus devotos, e essa cinza tem poder terapêutico. Agora, tem diversas espécies de Vibhuti, ou cinza, para diversas finalidades. Por exemplo, ele deu um Vibhuti, parou especialmente, materializou, para uma companheira nossa aqui do centro, que há 11 anos não tinha filhos. Então o casal fecundou e tem uma criança linda chamada Ananda, que é, traduzindo, felicidade.
Então aquele casal viu o que sempre procurava. E Sai Baba procura dar às pessoas aquilo que as pessoas querem. Que experiência foi assim definitiva para que o senhor visse em Sai Baba realmente um grande mestre? Ananda, meu amigo, a felicidade que eu sinto na presença dele é a experiência. Para mim, ele não materializou objetos, mas materializou para milhões de pessoas na face da Terra o milagre do amor, da compaixão, da onipresença, da disposição de servir. Daquela pessoa que você se sente ao mesmo tempo que é pai e que é mãe. É uma presença indescritível, né? Todas as vezes que eu vou à Índia, me emociono muito. Minha mulher teve a sorte de se emocionar comigo pela primeira vez. Mas é uma cabeça dura, vai aprendendo aos poucos. Nesse livro, né, Sai Baba, o Homem dos Milagres, que foi prefaciado, traduzido e até com notas pelo professor Hernandes, é um livro que toca a nossa alma e nos leva realmente a um questionamento muito sério. Professor, o senhor é um homem conhecido em filosofia, no meio da yoga, e é uma curiosidade, né? O senhor que é um grande conhecedor do hinduísmo. Por que a Índia ela produz tantos seres com tanta luz? Por quê? Você acha que seria difícil nascer no Brasil um Sai Baba? Olha, eu não sei se poderia nascer no Brasil um Sai Baba, mas a Índia é uma terra especial, porque foi lá que surgiu a sabedoria universal, que é chamada Sanatana Dharma, que é a essência, realmente a essência, de qualquer forma de religião. A religião é uma só, que assumiu diversas formas, e os avatares e os mestres vieram trazer as formas particulares ligadas à cultura daquele povo. Assim, Buda ensinou uma verdade, Krishna outra, Rama outra, agora Sai Baba, Cristo. Mas se você sente ainda diferenças, é porque está na superfície, na parte exotérica, né? Mas se você aprofunda, você vai encontrar uma única verdade. E esta única verdade é o que Sai Baba está ensinando. E aqui a Índia sempre ensinou. O hinduísmo é um termo mal empregado, porque é a filosofia que nasceu no Vale do Rio Indus. Aí chamaram hinduísmo. Mas o nome primitivo é Sanatana Dharma. Dharma é lei. E Sanatana eterno. Então o hinduísmo já produziu muito em sabedoria, e lá que surgiu a captação da sabedoria eterna a partir de meditações dos rishis, que eram seres que viviam em isolamento, com a mente, todo o seu ser ligado para a captação, e produziam os Vedas. Professor, que mensagem só pode dar para a nossa família eremita, para a pessoa que está nos vendo até pela primeira vez e que está ouvindo? Que mensagem o senhor daria na inspiração do nosso mestre Sai Baba? Todos vocês têm uma tarefa pela frente. Se esta tarefa for cumprida, o caminho espiritual de vocês foi vitorioso. Se não chegar a ser cumprida, foi uma perda de tempo, qualquer que seja esse caminho espiritual. Há uma coisa essencial de todas as religiões, que é também uma coisa essencial para a felicidade e para a paz, que é a redução do ego. Esta é a mensagem que Sai Baba está insistindo. Reduz o seu ego através do amor. Reduz o seu ego através da devoção. Reduz o seu ego através da doação de seu serviço desinteressado. Reduz o seu ego pela meditação. Reduz o seu ego afastando as brumas da ignorância para se deslumbrar com o esplendor do sol que você é. Você que está me ouvindo. Sois deuses. E esqueceste que sois. E Sai Baba diz que nós estamos vivendo. Nós temos esta vida que é concedida. Alguma coisa que Deus nos concedeu para que possamos realizar esta grande aventura, a redução do nosso ego, a humildação, conforme tenho dito, para que nós possamos ceder a Deus o lugar que só temos cedido ao eu. Que bonito, hein? Realmente nós vamos falar mais sobre esse mestre que é uma esperança para todos nós, realmente. Bom, nós estamos aqui, como o professor já disse, no centro
Avance e Sade Saiba. Mas vamos conversar. Próximo. A mensagem dele. Não tema, eu estou aqui. Isso ele diz para todos vocês. Eu acho bom essa interferência, né? Por quê? Porque isso é o impulso do eremita. Dentro distante, mais impulso, mais eremita.